Carissime sorelle, carissimi fratelli, Carissimos irmãos e irmãs, sono impedito e non posso parlare la vostra lingua portoghese gostaria de falar na vossa língua português, mas não consigo. e faccio quindi la stessa esperienza di Mosè. Por isso eu faço a mesma experiência de Moisés. Di Mosè si dice che era un grande profeta De Moisés, a gente sabe que ele era um grande profeta, perché con lui il Signore parlava faccia a faccia. porque com ele o Senhor falava cara a cara. Lo dice il libro del Deuteronomio al capitolo Nos 34. diz o livro do Deuteronômio, capítulo 4. Ma Mosè aveva un problema, Mas Moisés tinha um problema. era balbuziente. Ele não conseguia falar bem. E allora aveva bisogno di qualcuno che gli prestava la voce. Por isso ele precisava de alguém que emprestasse a voz para ele. E Riccardo sarà la mia voce. E Ricardo vai ser a minha voz. Sono come Mosè, Eu sou como Moisés, chiamato ad essere profeta chamado a ser profeta e a parlare ad altri profeti. e a falar a outros profetas. Per il battesimo Pelo batismo, noi siamo costituiti profeti nós fomos constituídos profetas. e lo spirito che ci è stato dato, Pelo Espírito que nos foi dado, l'effusione dello spirito a efusão do Espírito ci rende profeti. nos transforma em profetas. Questa televisione Esta TV è un dono di profezia. é um dom de profecia. Tutte le volte che proclamiamo la parola del Signore, Todas as vezes que proclamamos a palavra do Senhor, noi siamo profeti. nós somos profetas. Tutte le volte che facciamo gli interessi di Dio, Todas as vezes que fazemos os desejos de Deus, noi siamo profeti. nós somos profetas. Tutte le volte che stiamo dalla parte della verità di Dio, Todas as vezes que estamos da parte da verdade de Deus, noi siamo profeti. nós somos profetas. Tutte le volte che difendiamo Dio Todas as vezes que defendemos Deus, nei più piccoli, nos mais pequenos, nei più poveri, nos mais pobres, noi siamo profeti. nós somos profetas. Se dovessimo cercare nella scrittura Se a gente tivesse que buscar nas Escrituras qual è il brano nel quale si vede qual é a passagem onde a gente encontra come l'effusione dello Spirito como a efusão do Espírito rende profeti, nos transforma em profetas, dobbiamo andare nell'Antico Testamento, temos que ir no Antigo Testamento, al capitolo 11 del libro dei Numeri, no capítulo 11 do livro dos Números, che gli esegeti intitolano effusione dello Spirito. que os exegetas o chamam a efusão do Espírito. Che cosa è successo? O que aconteceu? Che Mosè aveva chiesto ai 70 Que Moisés pediu aos 70 uomini anziani del homens popolo e anciãos do povo di stare intorno alla tenda. de estar próximos à tenda. E il Signore scese E o Senhor desceu con il suo spirito com o seu Espírito e si posò su di loro. e se pousou sobre eles. E tutti questi E 70 todos esses 70 cominciarono a profetizzare. começaram a profetizar. È la prima volta É a primeira che vez si legge nella Bibbia que se lê na Bíblia che l'effusione dello Spirito que a efusão do Espírito rende profeti. nos transforma em profetas. Ma quello che segue Mas aquilo que è segue estremamente é interessante. extremamente interessante. C'erano due uomini Havia dois homens chiamati Eldad chamados Eudad e e Meldad Meudad, che non erano tra gli anziani, que não eram desses entre os anciãos, che non erano capi, que não eram chefes, erano due normali eram duas pessoas normais e stavano nell'accampamento, e estavam no acampamento, quindi un po' lontano dalla tenda. pouco longe da tenda. E lo stesso spirito scese su di E o loro mesmo Espírito desceu sobre eles e cominciarono a profetizzare. e começaram a profetizar. E allora una persona del popolo di E Israele agora uma pessoa do povo de Israel andò da Mosè foi até e gli Moisés. disse: guarda, Ele disse: olha, ci sono altri che stanno profetizzando, temos outras pessoas que estão profetizando. intervieni. Você tem que interferir. E Mosè E disse: Moisés disse: non ti preoccupare, não te preocupes. voglia Dio Queira Deus che nel suo popolo que no seu povo tutti siano profeti. todos sejam profetas. Voglia Dio Queira Deus che tutti siano que profeti. todos sejam profetas. Quest'uomo aveva detto: impedisci loro di profetare. Esse homem disse: impede ele. E invece Mosè dice: E pelo contrário, Moisés disse: non bisogna avere gelosia. não temos que ter inveja. Lo Spirito scende O Espírito desce e rende e profeti. nos transforma em profetas. E ci rende tutti Ele profeti. nos transforma todos em profetas. Che meraviglia. Que maravilha. Forse noi abbiamo gelosia
Talvez nós também temos esse ciúme di qualcuno che proclama la parola del de alguém Signore? que proclama essa palavra do Senhor. Forse vogliamo essere solo noi profeti? Talvez a gente quer que somente nós sejamos os profetas. San Paolo, São Paulo, nella lettera ai Corinzi, na letra aos Coríntios, prima lettera, capitolo 2, na primeira carta, capítulo 2, ci dice che Dio, nos diz que Deus, mediante lo Spirito, por meio do Espírito, manifesta il suo volere, manifesta o seu querer, manifesta il mistero di Dio manifesta o mistério de Deus a chi vuole. a quem quiser. E Gesù dice, E Jesus diz, rallegrandosi di questo, alegrando-se disso, Luca 10, Lucas 10, 21, 21, grazie Padre, obrigado, Pai, ti rendo lode, eu te louvo, perché hai manifestato queste cose porque você manifestou essas coisas ai piccoli. aos pequenos. Nella scorsa lezione avete parlato di sapienza. Na aula passada, vocês escutaram sobre a sabedoria. Questa sapienza Essa sabedoria viene manifestata dallo Spirito é manifestada pelo Espírito e ci rende e profeti, nos transforma em profetas. cioè uomini spirituali. Isto é, homens espirituais. Dice sempre San Paolo, São Paulo mesmo diz, capaci di dire cose spirituali capazes de dizer coisas espirituais, in modo spirituale. de modo espiritual. Che cosa significa la parola profezia? O que significa a palavra profecia? È una parola É greca uma palavra grega che si compone in due que parti. se compõe de duas partes. Pro, femi. Femi, Significa que significa parlare falar a favore di qualcuno. a favor de alguém. Non parlare di se stessi, Não falar de si mesmo, ma parlare di Dio mas falar de Deus e riferire le cose di Dio. e das coisas de Deus, que se referem a Deus. Dunque, tutte le volte che noi apriamo le labbra Então, todas as vezes que nós abrimos os e lábios proclamiamo la parola di e Dio, proclamamos a palavra de Deus, noi siamo fatti profeti. nós somos profetas. Noi siamo costituiti profeti. Nós somos constituídos profetas. Ogni credente, Todos os que creem, ogni battezzato todo batizado è un profeta. é profeta. Per il battesimo Pelo batismo, tutti siamo profeti. todos nós somos profetas. Dobbiamo aprire la nostra bocca Temos que abrir a boca, a e nossa boca, annunciare le meraviglie del e Signore. anunciar as maravilhas do Senhor. Che cosa si legge negli Atti degli O que a Apostoli? gente lê nos Atos dos Apóstolos? Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Nel giorno di No Pentecoste, dia de Pentecostes, quella folla che era Aquel- andata a Gerusalemme aquela multidão que foi a Jerusalém vive il prodigio della Pentecoste vive o prodígio de Pentecostes e possono dire: e podem dizer: li udiamo annunciare le grandi opere di Dio, nós ouvimos as grandes obras de Deus. li sentiamo annunciare le opere di Dio. Nós escutamos eles anunciar as grandes obras de Deus. Pietro in quella folla è un profeta Pedro, naquela multidão, é profeta, perché rivela la verità di Dio, porque revela a verdade de Deus, la persona di Gesù Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. colui che dice io sono la verità. Aquele que diz, eu sou a verdade. Giovanni 14. João capítulo 14. La profezia A profecia è generata dalla fede é in Gesù gerada da fé de Jesus. ed è a servizio della E fede. é ao serviço, está ao serviço da fé. Impariamo questa cosa facile, semplice. Temos que aprender essa coisa que é fácil, é simples. È la fede che ci genera profeti, É a fé que nos gera profetas, ci fa nos profeti, faz profetas. e quando noi profetiamo E quando nós profetizamos, siamo a servizio della fede. estamos ao serviço da fé. La profezia è a servizio della fede A profecia está ao serviço da fé ed è generata dalla e é fede. gerada pela fé. Se tu non hai fede, Se você não tem fé, non puoi parlare di Gesù. não pode falar de Jesus. Se tu non hai la saggezza dello Se Spirito, você não tem a sabedoria do Espírito, non puoi annunciare le meraviglie di não Dio. pode anunciar as maravilhas de Deus. Riflettiamo su questo. Temos que pensar, meditar sobre isso. Noi siamo profeti, Nós somos profetas. ma tradiamo Dio Nós traímos a Deus tutte le volte che non parliamo di Gesù, todas as vezes que não falamos de che non Jesus, annunciamo Gesù, que não anunciamos Jesus, che non assolviamo que não absorvemos, alla nostra vocazione. que não assumimos a nossa vocação. Siamo profeti. Somos profetas. Voi sapete che nell'Antico Testamento Vocês sabem que no Antigo Testamento si parla di profeti, se fala dos profetas. si incontrano profeti. Encontramos profetas. Il libro del profeta Amos O livro do profeta Amós ci dice una cosa fondamentale e nos imprescindibile. diz uma coisa fundamental e imprescindível. Dio
Deus non fa alcuna cosa não faz nada senza avere rivelato il suo piano sem ter revelado o seu plano ai suoi servitori, aos seus servidores i profeti. e profetas. Così è scritto al capitolo 3 Isso está escrito no capítulo 3 del profeta Amos. do profeta Amós. Dunque noi siamo i servitori di Dio Então nós somos os servidores de Deus. tutte volte che ci lasciamo usare dallo Spirito di Dio. Todas as vezes que nos deixamos usar, guiar pelo Espírito. Siamo i suoi servitori. Somos os seus servidores. Dio non fa niente Deus não faz nada senza averlo rivelato ai profeti. sem revelar aos profetas. E infatti tutto l'Antico Testamento E nós vemos que todo o Antigo Testamento è una preparazione della venuta di Gesù. é uma preparação para a vinda de Jesus. Anche Gesù sarà nominato profeta. Também Jesus será nomeado profeta. Giovanni Battista è profeta. João Batista é profeta. Papa Francesco è profeta. Papa Francisco é profeta. Giovanni Paolo II è João profeta. Paulo II é profeta. I santi sono Os profeti. santos são profetas. I martiri sono Os profeti. mártires são profetas. Noi siamo Nós profeti. somos profetas. Ma bisogna stare attenti, Mas temos que estar atentos, e lo vedremo, e a gente vai ver, a non confondere la profezia para não confundir a profecia soltanto con un carisma somente com um carisma che noi esercitiamo nelle nostre comunità. que nós exercitamos nas nossas comunidades. Quello è un modo di Essi são- esercitare la Esses são profezia. modos de exercitar a profecia. Ma prima dobbiamo riflettere sull'unzione dello Spirito, Mas primeiro nós temos que refletir sobre a unção do Espírito, sulla nostra vocazione, sobre a nossa vocação, sul nostro essere profeti, sobre o nosso ser profetas. prima di vedere come Prima de ver como le forme as formas attraverso cui si manifesta la profezia. através das quais se manifestam a profecia. La Chiesa ci insegna A igreja nos ensina che la profezia è suscitata dallo Spirito que a profecia foi suscitada pelo Espírito per edificare la Chiesa, para edificar a igreja, per confortare le anime para confortar as almas e per salvare il mondo. e para salvar o mundo. Ecco perché non possiamo non essere profeti. É isso porque não podemos não ser profetas. Siamo profeti Somos profetas. perché siamo a servizio della Porque salvezza, estamos ao serviço da salvação. per confortare i fratelli Para confortar os irmãos e per continuare ad edificare la e Chiesa. para continuar a edificar a igreja. Senza la profezia la Chiesa è moribonda. Sem a profecia, a igreja é moribunda. Senza la profezia Gesù non può essere conosciuto Sem a profecia, Jesus não pode ser conhecido. e dunque amato e servito. E então, amado e servido. Voi tutti conoscete Davide, Vocês todos conhecem Davi, un grande re, grande rei, un grande compositore di salmi, grande compositor de salmos, un uomo che amava profondamente Dio, homem que amava profundamente a Deus, ma cadde nel peccato. mas que caiu no pecado. E il Signore suscitò un profeta E o Senhor suscitou um profeta che andò da lui, que foi até ele, Nathan, Natã, come ci dice il libro di Samuele e il libro delle cronache, como nos diz o livro de Samuel e das crônicas, per dirgli para dizer-lhe che aveva peccato que ele pecou contro gli uomini contra os homens e contro e Dio. contra Deus. Davide lo scriverà Davi escreverá nel suo miserere: no seu miserere: ho peccato contro il cielo pequei contra o céu e contro di e te. contra ti. È molto É importante muito importante che la profezia susciti in noi la que a conversione. profecia suscite em nós a conversão. Dice Gesù, Jesus disse, capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, capítulo 16 de São João: quando verrà lo Spirito quando o Espírito vier, vi convincerà del peccato. vai convencer vocês do pecado. La profezia è a servizio della fede A profecia está ao serviço da fé. se suscita in noi la conversione, Se suscita em nós a conversão. se suscita in noi la Se riconciliazione, suscita em nós a reconciliação. se suscita in noi la Se giustificazione, suscita em nós a reconciliação. se suscita in noi la richiesta di perdono per i nostri peccati. Se suscita em nós o pedido de perdão. La Bibbia poi ci parla di Elia. A Bíblia depois nos fala de Elias. Non dimenticate che nel Tabor, Não temos que esquecer que no Tabor, quando Gesù si trasfigura, quando Jesus se transfigura, Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Mosè ed Elia. Pedro, Santiago e João veem Mosè ed Elia. Moisés e Elias. Mosè rappresenta la legge, Moisés representa a lei, Elia la profezia. Elias a profecia. Non vi dimenticate Não temos que che esquecer quando Gesù è sulla croce quando Jesus está na cruz e dice Eloi, Eloi, e diz Eloi, Eloi, si rivolge al Padre, ele se dirige ao Pai. chi lo ascoltava dice
quem escutava dizia, sta invocando Elia. está invocando Elias. Elia era un grande profeta. Elias era um grande profeta. Apriva e chiudeva il cielo, Abria e fechava o céu. faceva piovere il cielo. Fazia chover o céu. Ed è meraviglioso vederlo non soltanto in queste manifestazioni carismatiche, E é maravilhoso ver ele não só nessas manifestações ma carismáticas, nel gesto di trasferire l'unzione profetica mas no gesto de transferir a unção profética al suo discepolo Eliseo. ao seu discípulo Eliseu. Elia prende il suo mantello Elias pega o seu manto e lo mette sulle spalle di e Eliseo coloca sobre as costas de Eliseu. e gli contagia il dono di profezia. Ele contagia do dom de profecia. Giovanni Paolo II, João Paulo nel II, 1998, em nella grande 1998, Pentecoste dei movimenti, no grande Pentecostes dos movimentos, dice che i carismi, disse que os per carismas, loro natura, por sua natureza, natura spirituale, natureza espiritual, sono comunicativi, são comunicativos, sono contagiosi. são contagiosos. In Italia si dice Na Itália se che diz se tu cammini con lo zoppo, que se tu caminha com o coxo, anche tu diventi zoppo. também você se transforma em coxo. Nel regno di Dio invece diciamo No reino de Deus, ao contrário, a gente diz, che se tu cammini con un profeta, se você caminha com um profeta, anche tu diventi profeta. você vai se transformar em um profeta. Nella Bibbia abbiamo questa immagine. Na Bíblia nós temos essas imagens. Primo libro di Samuele, capitolo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vedrai un gruppo di profeti, Você vai ver um grupo de profetas, musicisti e cantori, músicos e cantores, scendere dall'altura. descendo das alturas, Ti unirai a loro e você vai se unir a eles. e anche tu da quel momento sarai un profeta per il mio popolo. E também você, a partir daquele momento, vai ser um profeta do povo. La nostra vocazione A profetica nossa vocação profética si rigenera profetizzando. se regenera profetizando. A pregare Rezando, si impara pregando. rezar se aprende rezando. Ad amare A amar si impara amando. se aprende amando. A fare il papà o a fare la mamma Fazer o papel de pai ou de mãe si impara facendo il papà e la mamma. se aprende fazendo o pai ou fazendo a mãe. E così la profezia. Do mesmo modo a profecia. Questa vocazione profetica Essa vocação profética si risveglia in noi, se acorda em nós, si digamos, compie in noi se cumpre em nós, se noi esercitiamo i doni se profetici. nós exercitamos esses dons proféticos. Prima di ogni cosa la proclamazione di Gesù, Primeiro lugar, a proclamação de Jesus. la proclamazione del A Kerigma, proclamação do querigma. la proclamazione delle verità di Dio. A proclamação das verdades de Deus. Guardate questo nostro mondo. Temos que olhar o nosso mundo. Il Brasile è come l'Italia, O Brasil é como a Itália. l'America come A l'Europa. América é como a Europa. Manca la verità di Dio sull'uomo Falta a verdade de Deus sobre o e homem. dunque c'è un deficit di profezia. Então temos um déficit de profecia. Manca verità nella politica, Falta a verdade na política. manca verità nell'economia, Falta a verdade na economia. manca verità nell'educazione dei nostri figli. Falta a verdade na educação dos nossos filhos. Non si offendano i sacerdoti. Que os sacerdotes não se ofendam. Manca spesso anche la verità nelle nostre omelie. Também falta a verdade nas nossas homilias. Di tutto parliamo, A gente fala de tudo, ma non proclamiamo il regno di Dio. mas não proclamamos o reino de Deus. Ed è così che E- siamo profeti. E é assim que somos profetas. Ci sono poi tre grandi profeti maggiori: Depois temos três grandes profetas maiores: Isaia, Geremia ed Ezechiele. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isaia Isaías è colui tra i profeti é aquele entre os profetas che meglio descrive la venuta di Gesù. que melhor descreve a vinda de Jesus. Nell'Antico No Testamento, Antigo Testamento, 6 secoli prima della venuta di Gesù, 6 séculos antes da vinda de lo Jesus, Spirito suscita Isaia, o Espírito suscitou Isaías, che è capace delle cosiddette profezie que é messianiche, capaz das profecias messiânicas, cioè le profezie che parlano di Cristo. isto é, as profecias que falam de Cristo. I nostri fratelli maggiori nella fede, Os nossos irmãos maiores na fé, gli ebrei, os hebreus, non sempre leggono Isaia, não sempre leem o profeta Isaías, perché in Isaia porque em Isaías si comprende se perfettamente compreende, se entende perfeitamente chi è il Messia, quem é o Messias, quali sono le caratteristiche del Messia. quais são as características do Messias. Una profezia tra tutte.
Uma profecia entre todas. Isaia 9. Isaías 9. Il popolo che camminava nelle tenebre O povo que caminhava nas ha trevas visto una grande luce. viu uma grande luz. È sorto il Messia. Surgiu o Messias. Un bambino ci è dato. Uma criança nos foi dado. E sulle sue spalle la signoria. E sobre as suas costas a senhoria. Lui o sarà il senhorio. principe della pace. Ele será o príncipe da paz. E non vi dimenticate che gli apostoli, Não temos que esquecer que os apóstolos, anche Pietro, também Pedro, fino al Getsemani, até o Getsemani, teneva una spada, tinha uma espada, pensando che Gesù fosse un liberatore umano, pensando que Jesus fosse um libertador humano, venuto a sconfiggere l'impero romano. que veio para destruir o Império Romano. Come era lontano anche Pietro Como incluso Pedro estava longe dalla vera sapienza di Dio, da verdadeira sabedoria de Deus, senza l'effusione dello Spirito. sem a efusão do Espírito. Lo Spirito si posa su Isaia O Espírito desceu sobre Isaías e gli vede la visione di Dio. e ele viu a visão de Deus. Isaia 6, santo, santo, santo è Isaías il 6, Signore. santo, santo, santo é o Senhor. E la sua lingua viene purificata. E a sua língua foi purificada. Perché noi non parliamo di noi, Porque a gente não fala de ma nós, dobbiamo parlare di Dio, temos que falar de Deus, vedere Dio, ver a Deus, annunciare le opere di Dio. anunciar as obras de E la Deus. lingua di Isaia è purificata dal fuoco dello Spirito. E a língua de Isaías foi purificada pelo Espírito. Ed egli potrà parlare del Messia E ele vai poder falar do Messias e rivelare tutto del Messia, e revelar tudo sobre o fino alle Messias, 4 grandi profezie, até as grandes 4 profecias, che sono il grande ritratto del servo di Yahweh. que é o grande retrato do servo de Javé. Poi c'è un altro profeta, Depois temos outro profeta, si chiama Geremia, se chama Jeremias, il grande profeta sociale, o grande profeta social, un uomo che parla alla gente del suo tempo, o homem que fala a gente do seu tempo, parlava alla politica del suo tempo, falava a política do seu tempo, parlava ai governatori del suo tempo, falava aos governantes do seu tempo, era incarnato. era encarnado. Se la parola non si fa carne, Se a palavra não se faz carne, Giovanni 1, João 1, non è ancora Gesù Cristo, ainda não é Jesus non è Cristo. ancora cristianesimo. Não é ainda cristianismo. La parola si deve A incarnare, palavra deve se encarnar. la parola deve diventare A vita. palavra deve se transformar em vida. Essere profeti non significa parlare, Ser profeta não significa falar, significa vivere, significa viver, significa incarnare, significa encarnar, significa essere dalla parte di Cristo significa estar do lado da parte ogni de Cristo, giorno cada dia, alla maniera di Cristo. da mesma maneira de Cristo. Ed è Geremia E é Jeremias che parla di un cuore nuovo, que fala de um coração novo, di uno spirito de um nuovo. espírito novo. Geremia era giovane, Jeremias era jovem, era molto era giovane, muito jovem. così che dirà, io sono perduto Por isso ele vai dizer, eu estou perdido. all'inizio della sua vocazione profetica. No início da sua vocação profética, Sono troppo giovane, eu sou demasiado jovem, sono perduto. estou perdido. Ma il Signore gli dice, Mas o Senhor fala para ele, io parlerò per te. eu vou falar por ti. E allora Geremia va, Então Jeremias vai, come un giovane pieno di passione, como um jovem cheio de paixão, e comincia a parlare di e Dio. começa a falar de Deus. Ma tutti si prendono burla di lui, ridono di lui. Todos começam a tirar sarro dele. Un giorno arriverà a dire, Um dia vão chegar a dizer, maledetto il giorno in cui sono nato. maldito o dia em que eu nasci. Essere profeta di Dio Ser profeta de gli Deus procurava solo dispiacere, lhe causava somente coisas ruins. ma Dio aveva preso il suo cuore. Mas Deus tomou posse do seu Come vuole coração, prendere il tuo cuore, como quer tomar posse do seu, come vuole prendere il cuore di ogni uomo. como quer tomar posse do nosso coração. E così Geremia, E assim Jeremias, anziché rifiutare Dio, antes que rejeitar a Deus, anziché dire non voglio essere più un profeta, antes que falar não quero mais ser profeta, dirà Signore, vai dizer, Senhor, tu mi hai sedotto tu me seduziste e io mi sono lasciato sedurre. e eu me deixei seduzir. Con il tuo amore Com o teu amor, tu hai prevalso você prevaleceu e io mi sono arreso a te. e eu me entreguei. Chi è il profeta? Quem é o profeta? Un uomo innamorato di O Dio. homem apaixonado de Deus. Chi è il profeta? Quem é o profeta? Un uomo che si sente Um amato. homem que se sente amado. È quell'uomo É aquele che homem trovata la perla que preziosa encontrou a pérola preciosa, lascia tutto deixa todas as outras perché ha coisas, trovato il tesoro. porque encontrou o tesouro.
Se Dio esiste Se Deus existe e io l'ho incontrato, e eu encontrei, tutti lo devono conoscere, todos devem conhecer. tutti lo devono incontrare. Todos devem encontrá-lo. Così scrisse André Frossard, Assim escreveu André Frossard, figlio del segretario del Partito Comunista francese, que era filho do secretário do Partido Comunista francês. ateo incallito, Ateu, combatteva i cristiani, combatia, lutava contra os cristãos. come Paolo, Como Paulo, che li conduceva alla morte, que conduzia até a morte. e poi diventa il grande evangelizzatore, Depois se transforma no grande il evangelizador. più grande profeta del ma- Nuovo Testamento. O maior profeta do Novo Testamento. Nessuno più di lui Ninguém melhor que ele. ha viaggiato, Viajou, nessuno più di lui ha sofferto, ninguém mais que ele sofreu. nessuno più di lui, Ninguém mais que ele. più dello stesso Pietro, Mais que próprio Pedro. più degli stessi 12 apostoli. Mais que todos os outros apóstolos. Che meraviglia! Que maravilha. La storia di André A Frossard, história de André non Frossard. so se la conoscete, Não sei se vocês conhecem ela. si trovava fuori dalla chiesa Ele di si Notre Dame di Parigi Ele se encontrava fora da igreja de Notre Dame de e Paris. aspettava un uomo, E esperava um homem. aveva un appuntamento Tinha um encontro. e quest'uomo non arrivava. E esse homem não chegava. E allora, mosso dalla curiosità, E ora, movido pela curiosidade, dice: voglio entrare in chiesa. diz: eu vou entrar na igreja. E c'era un'adorazione eucaristica, E havia uma adoração, estavam em adoração eucarística, come quella che seguirà. como aquela que a gente vai ter depois. La chiesa di Notre Dame è molto grande. A igreja de Notre Dame é muito grande. Questo Santissimo Sacramento era molto piccolo. E o Santíssimo Sacramento era muito pequeno. Eppure solo guardandolo E somente olhando para o Santíssimo, lui si sentì trafiggere il petto. ele se sentiu Trafiggere il petto. perfurado, sentiu o peito perfurado. Rimase folgorato da Gesù. Ele permaneceu fulgurante. Non c'era un'animazione carismatica. Não havia uma animação carismática. Non c'era Salvatore che predicava. Não estava ali Salvador pregando. Non c'era Padre Edoardo e questa televisione. Não havia o Padre Eduardo ou a televisão. Non c'era niente. Não havia ninguém. C'era solo Gesù vivo e presente. Somente Jesus que estava ali presente. Pensate Temos que pensar. che fu tanto il colpo di questa profezia silenziosa, Foi tão forte essa profecia silenciosa, la parola silenziosa di Gesù, a palavra silenciosa de lo Jesus, sguardo di Gesù vivo, o olhar de Jesus vivo, che i suoi genitori que os seus pais lo portarono per 6 mesi a visita psichiatrica, levaram ele para uma visita psiquiátrica durante 6 meses. perché non era possibile Porque não era possível che fosse rimasto folgorato da Cristo. que ele ficou assim fulgurante depois dessa experiência Ed de ecco Cristo. perché potrà dire: E por isso ele vai poder dizer: Dio esiste, Deus existe. io l'ho incontrato. Eu o encontrei. E se l'ho incontrato io, E se eu o encontrei, tutti lo possono incontrare. todos o podem encontrar. C'è poi un altro grande profeta, Depois temos outro grande profeta, Ezechiele, Ezequiel, che è stato anche un profeta del rinnovamento carismatico. que foi também um profeta da renovação carismática. Quando parla dello Spirito, Quando fala do Espírito, di questo Spirito che dà vita desse Espírito que dá vida alle ossa, aos ossos, alla carne, à carne, che ci rimette in piedi, que nos coloca em pé, che ci mette in que cammino, nos coloca, nos põe em che ci caminho, dà una volontà que spirituale. nos dá uma vontade espiritual. Questa è la nuova creazione. Essa é a nova criação. Lo Spirito che ci mette in movimento. O Espírito que nos coloca em movimento. Perché la profezia Porque a è profecia il dinamismo di Dio. é o dinamismo de Deus. Quando Gesù promette agli apostoli la venuta dello Spirito, Quando Jesus promete a vinda do Espírito Santo aos dice: quando apóstolos, verrà lo Spirito, diz: quando vier o Espírito, voi mi sarete testimoni, vocês vão ser testemunhos. cioè diventerete profeti, Vocês se transformarão em profetas, evangelizzatori. evangelizadores. Questo significa Isso significa Atti 1:8, Atos dos Apóstolos 1:8. cioè vi metterò in movimento, Isto é, vou colocar vocês em movimento. vi porterò fuori dal Eu vou cenacolo, levar vocês fora do vi cenáculo. spingerò fuori. Eu vou colocar vocês fora. E quel Pietro E aquele Pedro che aveva solo paura que somente tinha medo e che se ne stava dentro le pareti di una e stanza, que estava dentro das portas daquele quarto, adesso sarà fuori nella piazza di Gerusalemme agora vai estar fora nas praças de ad Jerusalém annunciare le grandi opere di Dio. para anunciar as grandes obras de Deus. C'è un altro profeta, Temos outro profeta, si chiama Osea, se chama Oséias. è il profeta dell'intimità con Dio. É o profeta da intimidade com Deus. Noi non possiamo essere profeti nella storia, Nós não podemos ser profetas na história, avere una voce pubblica, ter uma voz pública, se non lasciamo che la profezia
germini nel nostro cuore, Se não deixamos que a profecia germine no nosso coração, nell'intimità con Dio. na intimidade com Deus. Non possiamo solo stare nelle assemblee carismatiche Não podemos somente estar nas assembleias e carismáticas pregare un'ora al giorno, e rezar somente uma hora por un'ora a dia ou settimana, uma hora na semana, quando abbiamo un'assemblea quando temos uma e assembleia vogliamo essere profeti. e queremos ser E profetas tutti proclamiamo, e todos e proclamamos tutti abbiamo un canto e profetico. todos temos um canto profético. Il Signore ci dice, O Senhor nos diz: ti porterò in disparte, eu vou levar você à parte. ti porterò nel deserto Eu vou levar você no deserto e lì parlerò al tuo cuore. e lá eu vou falar no teu coração. Ecco come nasce la profezia. Eis como nasce a profecia. Ecco come la profezia viene a noi. Eis como a profecia chega até nós. Voglio parlarti nel segreto. Eu quero falar com você Gesù de stesso segredo. ce lo dice. Jesus mesmo nos diz: Entra nella tua stanza, entra no teu quarto, entra nel segreto entra no segredo e ricevi la parola. e recebe a palavra. Tutte le mattine quando vi svegliate, Todas as manhãs, quando acordamos, prima di prendere il telecomando e vedere in televisione cosa è successo, antes de acender a TV para ver o que aconteceu, avere nelle mani il telecomando, temos que ter na mão o comando. la prima cosa che dobbiamo prendere A primeira coisa que temos que ter em mãos è la Bibbia. é a Bíblia. C'è un telecomando Temos um telecomando e c'è un Dio comando. e temos um Deus comando. La Bibbia A Bíblia è il Dio comando, é o Deus que comanda, que guia. è ciò che ogni giorno ci guida. É aquele que todo dia nos guia. Dovremmo aprire la Bibbia Temos que abrir a Bíblia ed entrare qua dentro. e entrar aqui dentro. Entrare dentro. Entrar dentro. Questa non è carta, Isso não é um papel, questa è carne. é carne. Non è carta, Não é um papel, è carne. é carne. Qui scorre sangue. Aqui escorre sangue. Qui c'è la vita divina. Aqui temos a vida divina. Qui c'è la vita eterna. Temos a vida eterna. Se non siamo innamorati della parola, Se não estamos apaixonados da se palavra, non conosciamo la parola, não conhecemos a palavra. se non riceviamo la parola, Se nós não recebemos a palavra, se non alimentiamo la se não parola, nos alimentamos da palavra, noi abbiamo ricevuto la vocazione profetica, a gente recebeu a vocação profética, abbiamo l'unzione profetica, temos a unção profética, ma non siamo profeti. mas não somos profetas. Spegniamo lo spirito. Apagamos o espírito. È una cosa É terribile, uma coisa terrível. è che proprio i carismatici Que propriamente os carismáticos siano spegnitori dello spirito. sejam aqueles que apagam o espírito. Ma se non conosciamo lo spirito, Mas se não conhecemos o espírito, se non stiamo dalla parte dello spirito, se não estamos do lado do espírito, noi non saremo profeti. nós não vamos ser profetas. Abbiamo così visto velocemente Nós vimos de uma forma muito veloz l'Antico o Testamento. Antigo Testamento. Alcuni profeti, Alguns il profetas, senso della o profezia. sentido da profecia. Veniamo adesso al Nuovo Testamento. Vamos agora ao Novo Testamento. Veniamo adesso ai Vangeli. Vamos agora ao Evangelho. C'è un uomo Temos um homem che sta a cavallo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. que está entre o Antigo e o Novo Testamento. Il suo nome è Giovanni il O Battista. seu nome é João Batista. Gesù dirà di lui, Jesus vai dizer dele: tra i nati di donna entre os que nasceram de mulher, non è nato un profeta più grande di lui. não nasceu um profeta maior que ele. Giovanni ha un grande privilegio. João é um grande privilégio. Mosè e Moisés tutti i profeti che abbiamo e conosciuto todos os profetas que nós conhecemos sono anticipazione di Gesù, são antecipações de Jesus. sono profezia di Gesù. São profecias de Jesus. Ma finalmente Gesù si fa carne Mas finalmente Jesus se faz carne e la sterile partorisce, e aquela estéril dá à luz, come aveva detto il profeta Sofonia. como nos diz o profeta E Sofonias. c'è una grande gioia E temos uma grande alegria, perché la Vergine ha partorito, porque a Virgem deu à luz, come aveva annunciato il profeta Isaia. como anunciou o profeta Isaías. La profezia, A profecia, la parola a palavra si è fatta se carne, fez carne. finalmente ha un volto, Finalmente tem uma face, ha un corpo, um corpo, ha una famiglia, tem uma família, ha una casa, uma casa. si è fatto uno di noi, Se fez um como nós, è l'Emmanuele, o Emanuel. è Gesù. E Jesus E Giovanni il Battista e João Batista è il più grande é o maior, perché potrà dire porque vai poder dizer: lui, Gesù, ele, Jesus, è l'agnello di é Dio. o Cordeiro de Deus. È lui che toglie i peccati del É mondo. ele que tira os pecados do mundo. Quando l'angelo appare a Giuseppe, Quando o anjo apareceu a José, gli dice due cose.
Ele falou duas coisas. Uma, non ripudiare Maria, não repudiar a Maria, perché ciò che è accaduto porque aquilo que aconteceu viene dallo Spirito. veio do Espírito Santo. Maria non ti ha tradito. Maria não te traiu. Maria non ha avuto rapporti prematrimoniali. Maria não teve relações pré-matrimoniais. Maria non è una donna leggera. Maria não é uma mulher qualquer. Maria è vergine. Maria é virgem. Ha creduto nella parola. Ele acreditou na palavra. E la profezia E a profecia che ha creduto que ele acreditou si è fatta carne. se fez carne. Anche noi come Maria, Também nós, como Maria, dice Sant'Ambrogio di Milano, de São Ambrósio de Milão, possiamo generare Gesù. podemos gerar Jesus. Tutte le volte che crediamo nella parola, Todas as vezes que acreditamos na noi palavra, generiamo Gesù. nós geramos Jesus. Maria genera Gesù Maria gera Jesus per opera dello Spirito Santo por obra do Espírito Santo ed è profetessa. e profetiza. Lei riprende il cantico di Anna, Ela volta sobre o cântico de Ana, la madre di Samuele. a mãe de Samuel. Riprende il cantico di Miriam, Volta sobre o cântico de Miriam, Esodo 15. Êxodo capítulo È lei, 15. Maria, É ela, Maria, che genera Gesù. que gera Jesus. E il Battista, Giovanni, E o João Batista potrà dire, vai poder dizer, è lui. é ele. L'angelo l'aveva detto a Giuseppe, O anjo tinha dito a José, questo bambino avrà un nome essa criança vai ter um nome e glielo darai tu. e você vai dar esse Si nome. chiamerà Gesù Vai se chamar Jesus perché libererà Israele dai suoi porque peccati, vai libertar a Israel dos seus pecados. non dal potere umano, Não do poder humano, non dal potere economico, não do poder econômico, dal peccato. do pecado. Questo è il nome di Gesù. Esse é o nome de Jesus. Questo è il senso di Gesù. Esse é o sentido de Jesus. Questa è la profezia di Gesù. Essa é a profecia de Jesus. Questa è la novità di Gesù. Essa é a novidade de Jesus. Perché nessuno può rimettere i peccati. Porque ninguém pode redimir os pecados. Nessun uomo può rimettere i peccati. Nenhum homem pode redimir os pecados. Questo è scandalo. Isso é um escândalo. Questa è bestemmia. Isso é uma bestêmia. Ecco perché Gesù fu messo a morte. Por isso Jesus foi colocado, foi morto. Ecco perché la profezia è sempre crocifissa. Porque a profecia leva sempre a ser crucificado. Ecco perché gli uomini non vogliono sentire parlare del peccato. Eis o motivo pelos quais os homens não querem ouvir falar de pecado. Ecco perché non si sa più che cos'è il peccato. Eis o motivo pelo qual nós não sabemos mais o que é pecado. Ecco perché abbiamo relativizzato il male. Por isso que temos relativizado o mal, All'insegna del male minore, ensinando aquilo ao mal menor. Isso é um mal menor. con questa idea che dobbiamo rispettare tutti. Com essa ideia que temos que respeitar todos. E l'importante è che non mi faccia del O male. importante é que não façam mal a mim. E se per lui è un bene, Se para ele é um bem, Dio lo benedica. que Deus abençoe ele. No, carissimi miei, Não, irmãos, perché il peccato è contagioso come la grazia. porque o pecado é contagioso assim como a E graça. così come la profezia per grazia contagia e fa amici di Dio, Assim como a profecia contagia e faz amigos, transforma amigos de Deus, il peccato per disgrazia contagia e fa amici del o diavolo. pecado, infelizmente, nos transforma e faz amigos do diabo. È venuto per distruggere il peccato. Veio para destruir o pecado. Ecco cosa significa che Gesù è la via, Eis o que significa que Jesus é a via, che o caminho. Gesù è la vita, Que Jesus é a vida. che Gesù è la verità. Que Jesus é a E verdade. Giovanni lo annuncia. E João anuncia. È lui É Ele che dovete seguire. É Ele que vocês devem seguir. Gesù nasce a Nazareth, Jesus nasceu em Nazaré. ma a Nazareth non compirà nessun miracolo. Mas Nazaré não vai cumprir nenhum milagre. Lo volevano subito mettere a morte. Eles queriam colocar ele logo em seguida. Quando entrando nella sinagoga di Nazareth, Quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, apre il libro di Isaia ele abriu o livro de al Isaías, capitolo no 66 capítulo e 66, dice: questa profezia si è compiuta. e disse: essa profecia se cumpriu. Sono io. Sou eu. Davanti a questa parola Na frente dessas lo palavras, volevano precipitare eles queriam jogar ele para fora. perché aveva proclamato di essere lui Perché il li- compimento della profezia. Porque ele proclamou que ele era o cumprimento da Lo profecia. spirito del Signore è sopra di me O Espírito do Senhor está sobre mim e mi ha mandato ad essere profeta. e me enviou a ser profeta. Guardate i verbi che Gesù usa. Temos que fazer atenção nos verbos que Jesus usa. A proclamare Proclamar è un verbo di profezia. é um verbo de profecia. Proclamare è sinonimo di profetare. Proclamar é um sinônimo de profetizar. Anzi, di più,
É mais, Proclamare in greco significa gridare la proclamar parola. em grego significa gritar. Clamo, proclamo significa dico ad alta voce. Clamar, proclamar, dizer em alta voz. Come dice Gesù, salite sui tetti Como Jesus disse, subam aos tetos e gridate la verità. e gritem a verdade. Ad annunciare ai poveri Para anunciar aos pobres è un altro verbo di profezia. é um outro verbo de profecia. Annunciare, Anunciar, proclamare. proclamar. Questo dice di sé Isso fala. in riferimento al capitolo 66 del profeta Isaia. Ele fala de si mesmo em referência ao capítulo 66 de Isaías. Nessuno è profeta in casa propria. Ninguém é profeta na sua própria casa. Lo dice Gesù, Jesus disse. ma voi lo potete applicare alla vostra vita. Mas nós podemos aplicar na nossa vida. Forse il primo che ti contesta Talvez o primeiro que te responde è proprio tuo marito, seja talvez o seu marido, è proprio tua moglie, talvez sua mulher, è proprio il tuo figlio, talvez o teu filho, è il tuo collega di lavoro, talvez o teu companheiro de trabalho. è la persona che ti sta più vicino. É a pessoa que está mais próximo de você. E così cominci a provare vergogna. E assim nós sentimos vergonha. E così cominci a provare rispetto umano. E nós começamos a sentir respeito humano. E così cominci a avere paura E nós começamos a ter medo di essere discriminato. de ser discriminados. Come Geremia, Como Jeremias, come Isaia. como Isaías. Ed è per questo che lo Spirito ci viene in E soccorso. é por isso que o Espírito vem nos ajudar. Ed è per questo che la Chiesa vive nel regime della profezia. E é por isso que a igreja vive no regime da profecia. Con la venuta di Gesù, Com a vinda de Jesus, la rivelazione si è a compiuta. revelação acabou. Tutto quello che dobbiamo sapere, Tudo aquilo que nós temos que saber, noi lo sappiamo. nós já sabemos. Ci è stato rivelato, Nos foi revelado. ma deve essere esplicitato. Mas temos que explicitar. Ecco perché lo Spirito ci ricorda Eis porque o Espírito nos lembra quello che Gesù ha detto e ha fatto. aquilo que Jesus fez e diz. Ecco perché lo Spirito ci insegna quello che dobbiamo dire. Eis porque o Espírito nos ensina aquilo que temos que dizer. Ecco perché ci suggerisce le parole. Eis porque ele nos sugere palavras. Ecco perché ci fa diventare testimoni. Eis porque ele nos faz, nos transforma em testemunhas. Questo è quello che dice Gesù dello Spirito Santo. Isso é aquilo que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Nei capitoli 14, 17 No capítulo 14 e 17 del Vangelo di do Giovanni. Evangelho de São João. Come ci forma profeti. Como nos transforma em profetas. Allora, ricapitoliamo. Agora temos que fazer uma síntese. Per il battesimo Pelo batismo, siamo costituiti profeti. fomos constituídos profetas. Tutti, Todos. ciascuno di noi. Cada um de nós. E sempre per il E battesimo sempre pelo batismo, noi assolviamo a questa funzione. nós absorvemos esta função. Ma poi, Mas depois, con la com o Pentecoste, Pentecostes, vediamo qualcosa di meraviglioso, vemos algo de maravilhoso, di cui ci parla San Paolo, do qual São Paulo nelle fala sue lettere, nas suas cartas. in special modo nella lettera ai Corinzi e nella lettera ai Romani, De uma maneira especial na carta aos Romanos e aos Coríntios, al capitolo 12. no capítulo 12. Per essere ambasciatori di Gesù, Para ser embaixadores de Jesus, per essere testimoni di para Gesù, ser testemunhas de Jesus, per essere evangelizzatori, para ser per evangelizadores, essere profeti, para ser profetas, lo Spirito ci riunisce in comunità o Espírito nos une em comunidade e ci dona doni diversi. e nos dá dons diferentes, Ci dà carismi diversi, nos dá carismas diferentes, che sono tutti per que são l'evangelizzazione. todos para a evangelização. Ci dà una fede Nos carismatica dá uma fé carismática, con la quale noi possiamo veramente vedere la potenza di Dio com a qual verdadeiramente nós podemos ver a potência de Deus, che entra nella nostra vita que entra na nossa vida e che entra nella vita degli uomini. e que entra na vida dos homens. Il carisma di profezia. O carisma da profecia. Allora c'è un dono battesimale di Agora, profezia. temos dom batismal da profecia. Non vi dimenticate Não esqueçam che quando siamo battezzati, que quando fomos il batizados, sacerdote esorcizza le nostre labbra o sacerdote faz um exorcismo sobre os nossos lábios e dice che tu presto possa aprire la tua e bocca, nos diz que logo você possa abrir a sua boca, non per dire una poesia, não para dizer uma poesia, non per dire l'alfabeto, não para falar dizer o alfabeto, non per chiamare papà o per chiamare não mamma, para chamar o papai ou mamãe, ma perché tu possa essere profeta. mas para que você possa ser profeta. Già nel battesimo. Já no batismo. Ma poi c'è un carisma di profezia Mas depois temos carisma de che profecia lo Spirito suscita dentro un'assemblea comunitaria que o carismatica. Espírito suscita dentro de uma assembleia carismática.
Ed è Paolo che lo dice. E é Paulo que nos Nella diz, prima lettera ai Corinzi al capitolo 14. na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Aspirate a tutti i carismi, Desejai a todos os ma carismas, soprattutto alla profezia. mas sobretudo a profecia. Qual è il carisma che dobbiamo desiderare di più? Qual é o carisma que nós temos que desejar de uma forma especial? Ditelo voi. Vocês têm que dizer agora. La A profezia. profecia. Nell'elenco paolino dei carismi, Na lista dos carismas que São Paulo nos faz, prima di parlare delle guarigioni, primeiro que falar das curas, prima di parlare dei miracoli, antes de falar dos milagres, prima di parlare delle lingue, antes de falar das línguas, prima di parlare del discernimento degli antes de spiriti, falar do discernimento dos San espíritos, Paolo è molto chiaro. São Paulo é muito claro. Aspirate alla profezia. Desejai a profecia. E quando parla della Chiesa, E quando fala da igreja, mette al primo posto gli apostoli coloca em primeiro lugar os e al apóstolos secondo posto i e no profeti. segundo lugar os profetas. Era una categoria fondamentale. Era uma categoria fundamental. Era una categoria imprescindibile. Era uma categoria imprescindível. Perché lo Spirito si rivela Porque o Espírito se e revela ti rende capace di e parlare nos faz capaz de falar e di e rivelare de revelar i segreti di Dio, os segredos de i Deus, misteri di os Dio, mistérios de Deus. il carisma di profezia, O carisma de profecia che può essere esercitato con la nostra lingua nativa que pode ser exercitado com a nossa língua nativa o con la lingua dello ou Spirito. com a língua do Espírito. Noi siamo allora come uno specchio Nós somos como um espelho che riflette una luce. que reflete uma luz. Lo specchio riflette la luce. O espelho reflete uma luz. Così è la profezia. Assim é a profecia. Tocca il nostro cuore, Toca o nosso coração, arriva sulle nostre labbra chega aos nossos lábios e rivela la presenza di Dio. e revela a presença de E Deus. quella parola E profetica aquela palavra profética tocca il cuore, toca o coração, guarisce qualcuno, cura alguém, libera un altro, libera outro, consola un altro ancora. consola outro. E chi entra in questa assemblea E quem entra nessa assembleia dice: qui c'è Dio. diz: aqui está Deus. Piega le ginocchia Dobra os joelhos e riconosce che Gesù è il e Signore. reconhece que Jesus é o Senhor. C'è un dono residente di profezia, Temos um dom que reside, um dom residente de profecia, per cui ci sono alcuni che sono costituiti profeti, pelos quais alguns são constituídos e profetas. c'è un dono occasionale di E profezia. temos um dom ocasional de Lo profecia. dice San Paolo. Diz São Paulo. Tutti potete profetare, Todos podem profetizar. tutti potete avere un dono di profezia. Todos podem ter um dom de E profecia. se questo dono viene dato in una lingua non conosciuta, E se esse dom for dado numa língua não lo conhecida, Spirito suscita l'interpretazione di questa parola. o Espírito suscita a interpretação dessa palavra. I profeti anticipano i tempi di Dio. Os profetas antecipam os tempos de Deus. I profeti rivelano una particolare volontà di Dio. Os profetas revelam uma particular modo de ser de Senza la Deus. profezia il rinnovamento è moribondo. Sem a profecia, a renovação carismática é moribunda. Senza la profezia la Chiesa non si rinnova. Sem profecia, a igreja não se renova. In questo tempo ha suscitato Francesco. Neste tempo, suscitou Francisco, o Papa Francisco. Ho avuto modo di incontrarlo diverse volte. Eu tive várias oportunidades, eu encontrei ele em várias oportunidades. Essendo presidente di una fondazione vaticana Sendo presidente de uma fundação vaticana. e di 3 dicasteri vaticani E di- come consultore. E de 3 dicastérios vaticanos, dos quais eu sou consultor. E avendo organizzato 2 grandi eventi carismatici con lui E tendo organizado 2 grandes eventos carismáticos com ele, nel 2014 e nel no 2015. 2014 e 2015. Una volta il Papa mi disse questo: Uma vez o Papa me disse isso. sento che lo Spirito mi chiede Eu sinto que o Espírito Santo me pede e io obbedisco a lui. e eu obedeço a ele. Sento che lo Spirito mi parla Eu sinto que o Espírito fala comigo e io devo parlare. e eu tenho que falar. Non teme il giudizio umano. Eu não tenho medo do juízo humano. Il Papa non teme il giudizio della gerarchia. O Papa não teme o juízo da jerarquia. È sottomesso allo Spirito. Ele está submetido ao E Espírito. quelli che obbediscono allo Spirito E quem obedece ao Espírito sono generati dallo Spirito são gerados, regenerados pelo e Espírito. vivono la libertà dello Spirito. E vivem a liberdade do Espírito. In conclusione, Para concluir, vorrei parlarvi di queste manifestazioni profetiche, quero falar dessas manifestações proféticas. come le incontriamo nei nostri gruppi e nelle nostre comunità. Como nós encontramos ela em nossos grupos e comunidades. C'è una profezia vocale,
temos uma profecia vocal, per cui riceviamo da Dio un messaggio, pelo qual nós recebemos de Deus uma mensagem, una parola, uma palavra, una locuzione interiore. uma locução interior. È la forma classica della profezia, É a forma clássica da profecia. come nell'Antico Testamento. Como no Antigo Testamento, Dice il Signore, Deus diz, è una grande responsabilità. é uma grande responsabilidade. Il profeta Ezechiele al capitolo 33 O profeta Ezequiel, no capítulo 33, dice che di ogni parola diz que de cada palavra che attribuiremo a Dio, que nós atribuímos a Deus, che diciamo in nome di Dio que dizemos em nome de e Deus che non è suggerita dallo Spirito, e que não foi sugerida pelo Espírito, noi dovremo rendere conto. nós vamos ter que render contas. Ci sono tante parole Temos tantas che palavras sono suscitate dalla nostra immaginazione, que foram suscitadas pela nossa imaginação, dai nostri pensieri. dos nossos pensamentos. Talvolta ci serviamo della parola di Dio, Muitas vezes nós nos servimos da palavra de magari Deus, per lanciare messaggi in comunità. talvez para lançar algumas mensagens na comunidade. No, non è questa la Não, profezia. não é essa a profecia. Ci raggiunge all'improvviso. Ela nos chega de um modo no qual a gente não espera. Mette dentro di noi un turbamento Coloca dentro de nós uma perturbação, finché non la generiamo, até que a gente possa colocar ela para fora, finché non la partoriamo. até que a gente coloca ela para fora e regenera ela. Dice San Paolo, Nos diz São Paulo, sottomessi ai profeti, submetidos aos profetas, cioè sottoponendo al discernimento isto é, colocar ao discernimento questa voce dello Spirito che parla in noi. essa voz do Espírito que fala em nós. La profezia si può manifestare come canto, A profecia pode se manifestar como canto profetico. canto profético. Si intona un canto, Se entoa um canto, come lo intonò Maria nel Magnificat, como Maria entoou o Magnificat, come Zaccaria nel Benedictus, como Zacarias no Benedictus, come Simeone nel Nunc Dimittis. como Simeão no Nunc Dimittis. Si apre la bocca Se abre a boca e si canta la parola di Dio, e se canta a palavra de un Deus. cantico spirituale, Um canto espiritual, come lo definisce San Paolo. como definiu São Paulo. C'è poi la profezia come apertura ispirata della Bibbia. Depois temos a profecia como abertura inspirada da Bíblia. Non è aprire e chiudere Não é abrir e fechar, finché trovo la parola che mi piace, até que eu encontro a palavra que eu gosto. ma è lo Spirito che ti spinge ad aprirla. Mas é o Espírito que nos impulsa a abrir. E tu vedi che quella parola viene da Dio. E você vê que aquela palavra vem de Deus. Il modo per capire se è davvero voluta da Dio A maneira para entender se aquela palavra vem de Deus ed è profetica e é profética e che deve suscitare nell'assemblea é que deve suscitar na Assembleia lo stesso amen, o mesmo amém. deve mettere la stessa ispirazione, Deve ser colocada a mesma inspiração. deve unire la comunità, Tem que unir a comunidade. deve elevare la fede, Tem que elevar na fé. se no è solo parola di Dio. Senão é somente palavra de Deus. Tutta la parola di Dio è ispirata, Toda a palavra de Deus é ma inspirada. perché sia profetica, Mas para que seja profética, perché quel versetto della Bibbia para que aquela passagem da Bíblia tocchi il nostro cuore, toque o nosso coração, e allora davvero deve essere voluta dallo Spirito deve ser querida pelo e Espírito. non da me che la sto cercando. E não buscada por mim, que estou buscando uma C'è passagem. poi una profezia per immagini. Depois temos uma profecia por meio da imagem. Vediamo un'immagine Vemos uma imagem e talvolta abbiamo anche il significato di questa e muitas immagine. vezes temos até o significado daquela imagem. C'è poi la profezia numerica. Depois temos a profecia numérica. Vedi dei numeri, Vemos os números, senti dei numeri. sentimos números. Non ho tempo per raccontarvi la mia storia, Não tenho muito tempo a contar a minha história, ma la mia vocazione mas a minha vocação nasce da una profezia numerica, nasceu de uma profecia numérica, da alcuni profeti de alguns profetas che diedero questa profezia que deram essa e profecia. la mia vita è cambiata E a minha vida mudou. e io ho obbedito a questa parola. E eu obedeci a essa Ho palavra. lasciato l'università, Deixei a la universidade, ricerca universitaria, a pesquisa universitária, per dedicarmi al regno di Dio, para me dedicar ao reino de Deus. per una profezia numerica Por uma profecia che si è numérica compiuta nella mia vita que se cumpriu na minha vida. e che ha mandato in crisi tante persone, E que colocou em crise tantas pessoas, oltre che me, também a mim. perché quando la profezia arriva Porque quando a profecia chega, è scomoda,
ela incomoda. deve cambiare qualcosa, Temos que mudar algo na deve nossa mandare vida. in crisi le nostre Ela certezze. deve colocar em crise as nossas certezas. Allora lì si vede, si sente che c'è Dio. Agora ali a gente vê, a gente sente a Deus. C'è poi la profezia gestuale. Depois temos a profecia dos gestos. Tanti gesti Tantos gestos. vengono dallo Spirito, Tantos gestos vêm do Espírito. portano la parola dello Spirito. Trazem a palavra do Espírito. È una parola muta, É uma palavra muda. è un linguaggio non verbale, É uma linguagem não verbal. la profezia gestuale. A profecia gestual. Quanta gente è entrata nei nostri gruppi e nelle nostre comunità Quantas pessoas entraram em nossos grupos e e comunidades in un abbraccio e num abraço hanno cambiato vita mudaram a de vida. e in una carezza E uma carícia hanno sentito l'effusione dello Spirito. sentiram a efusão do Espírito. Quel gesto era profetico, Aquele gesto era profético, comandato dallo Spirito mandado pelo Espírito, e ricevuto dallo Spirito. recebido pelo Espírito. C'è poi la profezia come canto in lingue, Depois temos a profecia como canto em línguas, come glossolalia, como glossolalia. ma di questo non parliamo perché è un tema specifico. Mas isso não vou falar porque é um tema específico. È un dono prezioso la É um dom profezia, precioso o dom da profecia, ma impone discernimento. mas precisa um discernimento. È un dono preziosissimo É um dom preciosíssimo per guidare una comunità, para guiar uma comunidade, per dare una visione alla comunità, para dar uma visão a uma comunidade, per dare un sogno alla comunità. para dar um sonho a uma comunidade. Gioele capitolo 3. Joel capítulo 3. Quando verrà lo Spirito, Quando vier o Espírito, giovani e anziani avranno sogni e visioni jovens e anciãos vão ter sonhos e e visões, tutti profeteranno. e todos vão profetizar. Si compie allora ciò che era accaduto al tempo di Mosè. Se cumpriu agora aquilo que foi esperado no tempo de Moisés. Tutti diventano profeti. Todos se transformam em profetas. Vogliamo essere profeti di Dio? Queremos ser profetas de Deus? Vogliamo essere usati dallo Spirito Queremos come ser- profeti? Queremos ser usados pelo Espírito como profetas? Vogliamo che la profezia si risvegli in noi? Queremos que a profecia nos desperte? Dobbiamo fare solo una cosa: Temos que fazer somente uma coisa: piegare le nostre ginocchia dobrar os nossos joelhos e mettere le nostre vite sotto la signoria dello e Spirito. colocar a nossa vida sobre o senhorio do Espírito. Perché lo Spirito Santo Porque o Espírito Santo ci renda profeti, nos transforme, para que o Espírito Santo nos transforme em cioè profetas. capaci di Cristo. Isto é, capazes de Cristo. Vorrei pregare in conclusione Quero rezar como conclusão. e vorrei che anche voi che seguite da casa E quero também que vocês que estão seguindo de e casa tutti voi che siete qui e todos presenti vocês que estão aqui presentes, possiamo unirci in questa que preghiera. nós possamos nos unir em oração. Vi chiedo di raccogliervi un momento. Peço que vocês fiquem em silêncio, tranquilos um momento. E interiorizzare quello che abbiamo sentito. Temos que interiorizar aquilo que nós ouvimos. Ti chiedo perdono, Spirito Santo, Eu te peço perdão, Espírito Santo, per tutte le volte che ho soffocato la tua voce, por todas as vezes que eu sufoquei a tua voz, per tutte le volte che ho tradito la parola, por todas as vezes que eu traí a palavra, per tutte le volte che ho tenuto chiuse le mie labbra, por todas as vezes que eu mantive fechada a minha boca. ti chiedo perdono, Spirito Santo, Eu te peço perdão, Espírito Santo, se non mi sono lasciato usare da te, se eu não me deixei usar por ti, se ho rinunciato ad essere profeta. se eu renunciei à minha vocação de profeta. Ti chiedo perdono, Spirito Santo, Te peço perdão, Espírito Santo, se ho smesso di invocarti, se eu deixei de invocar-te. ti chiedo perdono, Eu te peço perdão. se ho smesso di amare la parola, Se eu deixei de amar a palavra, di pregare la parola, de proclamar a palavra, di pregare la parola, de rezar a palavra, di conoscere la parola, de conhecer a palavra, di servire la parola. de servir a palavra. La voglio porre nel mio cuore. Quero colocar o meu coração, Anche se non avete la Bibbia, spiritualmente è come se la state portando nel cuore. ainda que vocês não tenham a Bíblia aqui, é como se estivessem carregando ela no coração. Portate la mano nel vostro cuore. Coloquem a mão sobre o coração. Se avete la Bibbia la portate nel cuore. Se vocês têm aqui a Bíblia, coloquem ela no seu coração. Se no è come se la state stringendo. Senão é como se vocês estivessem apertando ela.
Voglio rinascere dalla parola. Eu quero renascer da palavra. Voglio obbedire alla parola. Quero obedecer à palavra. Voglio essere figlio della parola. Quero ser filho da palavra. Tagliato dalla parola. Cortado pela palavra. Modella il mio cuore. Modela o meu coração. Plasma il mio cuore. Plasma o meu coração. Tocca il mio cuore. Toca o meu coração. Guarisci il mio cuore. Cure o meu coração. Libera il mio cuore. Libera o meu coração. Pulisci il mio cuore. Limpa o meu coração. Consacra il mio cuore. Consagra o meu coração. Voglio essere profeta. Quero ser profeta. Voglio essere profeta. Quero ser profeta. Voglio essere profeta. Quero ser profeta. Ripetilo. Repitam. Dammi sensi spirituali nuovi Dai-me sentidos espirituais novos per vedere in modo spirituale, para ver de modo espiritual, per sentire in modo spirituale, para sentir de modo espiritual, per parlare in modo spirituale, para falar de modo espiritual, per decidere in modo spirituale. para decidir de modo espiritual. Dammi un cuore nuovo, Dai-me um coração novo, uno spirito nuovo. um espírito novo. Grazie Spirito Santo, Signore. Obrigado, Espírito Santo, Senhor. Grazie perché mi accogli come sono Obrigado porque você me acolhe assim como eu sou. e in questo momento E neste momento, fai di me una persona nuova faz de mim uma pessoa nova, per la gloria del Padre. para a glória do Pai. Amen. Amém. Diciamolo più forte. Vamos dizer mais forte. Amen. Amém. Più forte. Mais forte ainda. E facciamo un grande applauso allo Spirito Santo.